Existe uma regra dentro da gestão do tempo que ela é fundamental para a pessoa que quer despertar o lado produtivo dela. E se você aplicar essa regra que eu vou compartilhar com você aqui hoje, você vai conseguir economizar a sua energia, tanto a energia de origem orgânica como a sua energia mental. Você vai ter mais tempo e você vai despertar o seu lado produtivo. É uma regra que traz vários benefícios se você aplicar ela. Agora, se você não aplicar, você tem diversos malefícios. Então, vem comigo, porque eu vou te compartilhar com você que regra é essa e um conjunto de exemplos de como aplicar ela na sua vida. Vem comigo, porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo e esse é mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Aqui no podcast eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o nosso tema de hoje é bloco de tempo. Como economizar a sua energia, o seu tempo e despertar o seu lado produtivo. É interessante, né? Mas essa regra que eu vou compartilhar com você aqui hoje, ela é capaz de fazer com que você economize a sua energia. Então, com ela, você está gerenciando a sua energia e gerenciando, em paralelo a isso, o seu tempo. É claro que muitas regras têm também meio que esse benefício, né? De ao mesmo tempo em que a pessoa está gerenciando o tempo, ela também está gerenciando a energia. Mas essa é muito mais poderosa, digamos assim, do que algumas outras propostas que eu trago para você aqui hoje. E essa regra ela é chamada de bloco de tempo, né? Ou também conhecida, né, do inglês timing block, que basicamente essa regra sugere que você faça as suas tarefas, atividades, projetos, você realiza as suas tarefas em bloco. O que seria realizá-las em bloco? É você pegar várias atividades que são parecidas, que são similares, e você realizar elas em conjunto em um período específico de tempo. Então eu vou utilizar um exemplo para ficar mais claro para você a proposta dessa regra. Então vamos imaginar que você é uma pessoa que faz reuniões e toda terça-feira você faz reuniões. Você não faz reunião toda terça-feira, você faz reunião dia de terça, dia de quarta e dia de quinta-feira. Então você precisa estruturar a sua pauta para você poder fazer reunião e você faz isso dia de terça, dia de quarta e dia de quinta-feira. E a sua reunião é nesses dias às 8 horas da manhã, distribuído dentro desses 3 dias. E aí na terça-feira você pega e você vai na reunião, aí na quarta-feira você pega e vai na reunião, e aí na quinta-feira também. Se você aplicasse a regra do bloco de tempo, existe uma forma mais eficiente de você fazer isso. Por exemplo, você poderia selecionar um dia, ou mais especificamente, um período do seu dia para você poder fazer reunião. Então, por exemplo, toda segunda-feira, no período da manhã, eu vou fazer reunião. Então, vamos supor que as suas reuniões costumam durar 1 hora. Ou seja, você faz reunião, então, dia de terça, 1 hora de reunião, na quarta, 1 hora de reunião e na quinta, 1 hora de reunião. Se você fizesse isso na segunda, por exemplo, você poderia fazer uma reunião às 8, outra às 9 horas e outra às 10 horas. E, às vezes, você não precisaria nem sair do local em que você faz reuniões, certo? Você poderia ficar naquele local e já decidir fazer todas as reuniões, uma em sequência logo após a outra. Dessa forma, você seria muito mais produtivo, certo? Você poderia montar a sua pauta de reuniões para segunda-feira, você teria muito mais clareza e você compreenderia, olha, eu tenho que fazer reunião, toda terça-feira é o meu dia de fazer reunião. E você faria nesses outros dias outras atividades, tá certo? Mas, Vitor, e se a pessoa quisesse fazer reunião com ele em outro dia na semana, né? Se uma pessoa quisesse fazer reunião comigo
em outro dia na semana que não fosse na segunda-feira. Bom, você poderia fazer isso, você tem essa possibilidade. Então, por exemplo, você poderia falar com essa pessoa o seguinte: olha, então, na verdade eu faço reunião na segunda-feira. Aí vamos supor que a pessoa não pode ir na segunda-feira, pelo menos nessa segunda-feira. Aí você fala: olha, na próxima segunda-feira existe a possibilidade sim da gente estar fazendo essa reunião às 10 horas da manhã, tá ok? E é claro, gente, às vezes a gente vai ter que abrir uma exceção em relação à regra, mas a forma com que você se organiza pode te ajudar a ser mais produtivo dessa forma e aumentar a sua eficiência. Porque isso faz com que você tenha muito mais clareza em relação ao que você vai fazer. Agora, imagina se eu dei o exemplo da pessoa que faz reunião de dia de terça, dia de quarta e dia de quinta. Eu acho que o pior do que isso é a pessoa não ter dias específicos para poder fazer reunião e a pessoa também não ter horários específicos. Então ela faz uma reunião na segunda, 9 da manhã, depois ela faz uma reunião na quinta, 2 horas da tarde, ela faz uma reunião na sexta, 10 horas da manhã. Então, assim, ela não consegue ter muita clareza, muito foco sobre o que ela vai fazer. Isso vai ajudar muito para você poder estar sendo uma pessoa mais produtiva se você tiver um dia específico ou um período específico. No caso de reunião, eu dei o exemplo de fazer reunião na segunda-feira, no período da manhã, mas às vezes, se você tem muitas reuniões para fazer, a segunda-feira inteira fazendo reuniões. Dessa forma, né, se a pessoa fazer reunião, por exemplo, pela chamada de vídeo, por exemplo, ela já montou ali o equipamento e tal, para poder fazer reunião, ela já montou a pauta, ela já pode agora só executar, certo? Já que ela já está no ambiente, já que ela já está com as pessoas ali, desse jeito ela vai ter muito mais clareza. Aí vem a semana, ela já tem clareza. Quando a pessoa falar de reunião com ela, ela já sabe: olha, segunda-feira é o meu dia de fazer reunião, e aí eu vou olhar aqui na minha agenda como é que a gente pode fazer, encaixar aí um dia na segunda-feira para você poder fazer reunião. Então, pode parecer simples? Sim, pode parecer simples, mas o bloco de tempo tende a ser muito eficiente, tá ok? Vou utilizar um outro exemplo, tá? Um outro exemplo é a pessoa que vai gravar vídeos para alguma plataforma de vídeo, tá ok? Então, a pessoa tem como objetivo ela publicar 7 vídeos na semana. Ela quer publicar um vídeo por semana. E aí seria um gasto muito grande de energia se a pessoa fizesse o seguinte: ela pegasse e todos os dias ela tivesse que montar o equipamento dela para poder gravar o vídeo. Aí ela tem que pegar o tripé, colocar a câmera no ponto certo, aí a câmera obviamente tem que estar carregada também, então ela tem que se organizar nessa parte. Aí a pessoa ela vai trocar de roupa, vai pentear o cabelo, vai se organizar também para poder estar com uma boa aparência para o vídeo que ela vai gravar. Ela também às vezes teve que montar o roteiro dela, né, para poder gravar os vídeos dela, para ficar uma coisa bacana e estruturada. E organizar também um ambiente, né, onde vai ser gravado esse vídeo e esses vídeos, certo? E a pessoa vai fazer isso todos os dias. Imagina todo dia a pessoa ter que montar equipamento e ter todo esse trabalho todos os dias. Trocar de roupa e tal, certo? Vai ser um gasto de energia, certo? E quando eu falo energia aqui, eu estou falando de energia física e mental, tá ok, galera? E também ela também vai ter um gasto de tempo. Então, a proposta é: que tal a pessoa reservar um dia da semana ou um período no dia dela para ela poder gravar todos os vídeos que ela tem para realizar, certo? Até quando ela for montar o roteiro dela para gravação dos vídeos, ela pode montar o roteiro de vários dos 7 vídeos que ela vai gravar ao longo da semana. Ou talvez ela pode até montar o roteiro do vídeo que ela vai gravar nas 2 semanas. Então, assim, é uma proposta muito bacana. Então, já que ela vai sentar para gravar, né, escrever um roteiro, por que só sentar e escrever o roteiro de um vídeo? Aí ela pega, escreve o roteiro de um vídeo, grava, aí depois ela vai, escreve o roteiro de outro vídeo, grava. Não.
Jacintas escreve o roteiro de todos os vídeos que ela vai gravar. E aí depois ela pega e ela grava. E ela grava naquele dia específico, naquele período de tempo, grava todos os vídeos que ela gostaria de gravar. Certo? E aí, na hora de publicar esse vídeo, ela também pode utilizar a regra do bloco de tempo para poder publicar todos os vídeos, ou pelo menos pré-publicar. Ou seja, ela pode, se por exemplo a plataforma que ela vai utilizar é o YouTube, ela pode colocar no modelo pré-estreia e para o vídeo poder ser lançado. Então, por exemplo, ela pode subir todos os vídeos na plataforma do YouTube e aí ela pode programar para um vídeo ser lançado na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta, outro no sábado e outro no domingo, no horário específico que ela deseja. Então, dessa forma também, até dessa forma, ela pode estar utilizando o bloco de tempo. Ou seja, uma atividade que é parecida, ela está fazendo em sequência. Até na hora dela editar os vídeos dela, na hora de publicar, ela também pode editar os vídeos dela em sequência. Em sequência, ela pode fazer isso todos os dias. Então, ela vai economizar energia, gente? Ela vai economizar energia. E ela vai ter um maior nível de clareza quando ela for colocar na agenda dela, quando ela for escrever na agenda dela que ela vai gravar vídeo. Porque talvez antes ela tinha que colocar na agenda. 8 horas da manhã tem que gravar vídeo. Aí amanhã, aí ela vê o horário que dá para mim gravar vídeo é às 10. Aí amanhã, 10 horas da manhã, gravar vídeo. Aí depois de amanhã, o horário que dá para mim gravar vídeo é às 2. Mas desse jeito, ela tem muito mais clareza. Então, por exemplo, dia de terça-feira, no período da manhã, a partir das 8 horas da manhã, eu já vou montar o roteiro de todos os vídeos que eu vou escrever. E aí, assim que eu terminar, eu vou montar o equipamento e aí eu vou executar tudo que eu tenho para fazer aqui em relação a isso. Porque às vezes a pessoa faz tarefas picadinho, não é verdade? Ela faz a mesma tarefa todos os dias. E a pessoa que quer fazer algo todos os dias como por exemplo, se a pessoa vai criar um hábito, ela quer criar o hábito de fazer algo, é importante que ela faça todos os dias. Então, por exemplo, atividade física é algo que é importante que você faça todos os dias, tá certo? Leitura, pode ser importante que você faça a leitura todos os dias. Agora, tem certas atividades, tem certas tarefas que não tem porquê a gente fazer elas todos os dias. Então a gente seleciona um dia específico para a gente poder fazer ela. Imagine uma pessoa que ela vai arrumar a casa, por exemplo, né? Ela vai organizar a casa dela. E aí, na segunda-feira, a pessoa varre a casa. Na terça-feira, a pessoa tira a poeira dos móveis da casa. Na quarta-feira, a pessoa lava um banheiro da casa. Na quinta-feira, a pessoa lava o outro banheiro da casa. Na sexta-feira, a pessoa organiza os guarda-roupas. No sábado, a pessoa passa pano na casa. E no domingo, a pessoa lava a garagem. Ou seja, todos os dias ela faz uma tarefa que, ou seja, é organizar a casa e ela faz isso picadinho todos os dias. Por que ela não tira um dia específico para poder fazer essa tarefa em bloco? Né? E ela acha que ela é produtiva fazendo assim. Só que, na verdade, pode ser entender que é muito mais produtivo ela tirar um dia específico ou um período específico, né? Claro, depende da casa que a pessoa vai limpar. Às vezes uma casa muito grande ela vai gastar muito tempo. Mas vamos supor que ela tira um dia, um período, por exemplo, sábado de manhã. Sábado, 8 horas da manhã, eu vou começar a organizar minha casa e vou até o meio-dia, provavelmente. Então, ela começa já fazendo as atividades. Então, por exemplo, vamos supor que a casa da pessoa tem 2 banheiros. Ela lava um banheiro, depois ela lava o outro. Se ela vai varrer, já que ela vai utilizar a vassoura, varre já a casa inteira, varre a garagem, depois passa pano, depois tira a poeira, depois, se ela vai organizar os guarda-roupas, organiza todos os guarda-roupas da casa. Ou seja, ela vai estar fazendo essa atividade em sequência. Porque às vezes
ela tira um pouquinho, cada dia ela faz um pouquinho, e isso tende a ser contraprodutivo. E aqui, nessa questão de limpar a casa uma vez por semana, é só um exemplo, tá, gente? Às vezes a pessoa precisa limpar a casa 2 vezes na semana, certo? Ou 3 vezes na semana, tá? E tem vezes que realmente não é possível da pessoa aplicar a regra do bloco de tempo. Bom, além desses exemplos, é importante que você aplique a regra do bloco de tempo na sua agenda e no seu planejamento. Você já pensou da possibilidade de utilizar a regra do bloco de tempo no seu planejamento? Porque toda vez que eu falo sobre o planejamento, eu tenho que falar sobre essa regra. E a mesma coisa quando eu vou falar com você sobre a agenda, eu tenho que falar sobre a regra de você ter um planejamento, de você fazer um planejamento. De você de você utilizar a regra do bloco de tempo no seu planejamento. Então, às vezes, tem algumas tarefas no seu planejamento que elas podem estar sendo feitas em bloco. E talvez você nem tenha consciência disso. Então procure se questionar. Essas tarefas que eu estou fazendo todos os dias, elas não são similares e não poderiam estar sendo feitas em bloco em um período específico do meu dia? Então, reflita com calma. Agora, uma outra forma que eu sugiro sempre para as pessoas, para elas utilizarem o bloco de tempo, é na hora delas forem utilizar o celular realmente para responder mensagens, para responder comentários em redes sociais, para publicar alguma coisa em rede social, para retornar telefonemas, retornar mensagens, retornar telefonemas. E como é que funcionaria o bloco de tempo nesse intuito, né? É você tirar realmente um dia específico. Provavelmente você vai ter que fazer isso todos os dias, porque a gente, hoje em dia com as redes sociais, a gente recebe muitas mensagens, telefonemas, e-mails. Então você procura fazer isso todos os dias. Então eu vou explicar como é que eu faço. Todos os dias, ao meio-dia, então do meio-dia até a 1 da tarde, eu tiro esse tempo para poder responder mensagens das redes sociais, retornar e-mails que as pessoas me enviaram e retornar também telefonemas das pessoas. Ou eu também ligar para uma pessoa, né? Ou eu preciso entrar em contato com uma pessoa, eu deixo para fazer tudo isso nesse horário específico. Então você pode aproveitar ao máximo esse tempo, e aqui eu estou dando o meu exemplo, mas você pode aplicar isso para sua rotina, porque talvez para você o melhor horário às vezes seja à noite, né, das 6 às 7 da noite, ou das 6 até as 8 da noite, se você recebe muitas mensagens. Então estou trazendo o meu exemplo de bloco de tempo. É claro que, gente, sempre existe as exceções à regra. Às vezes você está realizando um trabalho ali com uma pessoa e aí você precisa ligar para outra que também faz parte e para saber o que está acontecendo, às vezes ela não foi, ou você vai receber uma encomenda e aí você vai ter que entrar em contato com a pessoa por mensagem ou por telefone. Então, assim, agora, o objetivo de fazer esse tipo de situação, né, de responder mensagens, telefonemas, em bloco, tendo um horário específico para você poder fazer isso, é que às vezes muitas pessoas, elas têm que se concentrar numa tarefa, como por exemplo escrever um relatório, preencher uma planilha ou carregar umas caixas, independente da tarefa que a pessoa está fazendo, e às vezes ela não consegue se concentrar na tarefa porque chega notificação toda hora. E ela fica respondendo mensagem e aí fica também tentando realizar a tarefa. E aí ela não faz nenhuma das duas coisas com maestria, com excelência. Então, é por isso que esse tipo de proposta tende a ser tão relevante. Porque aquele que consegue se concentrar no que tem que ser feito, ele produz mais. E a mesma coisa, quando você vai responder mensagens, retornar telefonemas também, e você tem esse período só para isso, você vai conseguir produzir muito mais. Você vai conseguir dar muito mais atenção a essa pessoa ali. Você está ali para a pessoa, certo?
Então, nesse tempo de bloco de tempo que você tira para responder mensagens, para retornar telefonemas, para retornar e-mails ou enviar e-mails, você aproveita. Você manda mensagem para as pessoas, você lê as mensagens que as pessoas te enviaram, você entra nos grupos, você anota recados que precisam. Às vezes você não pode retornar uma pessoa naquele momento, às vezes ela precisa que você retorne ela em outro momento, você anota esse recado, né? Ou algum projeto, algum evento, algum compromisso, você anota isso também, a data, o horário. Você está ali e você precisa retornar um telefonema, você retorna esse telefonema para a pessoa, ou alguém te liga naquele momento ali, porque já sabe disso. Inclusive, e-mails também, você envia e-mail para as pessoas e você responde os e-mails que elas te enviam. Inclusive, é importante você informar e avisar as pessoas que você tem um horário para você responder as mensagens delas, tá certo? Como diria o Jerônimo Temel, se você não tem agenda, você se torna a agenda de alguém. E nesse caso específico, se você não tem um horário para você responder as suas mensagens, os seus telefonemas, um horário para você fazer isso, as pessoas... Porque assim, as pessoas elas nos mandam mensagem, as pessoas elas nos ligam e as pessoas elas nos mandam e-mail, então as pessoas nos mandam tudo isso na hora que é melhor para elas, certo? Elas priorizam, obviamente, o tempo delas. Então elas vão telefonar para a gente, elas vão mandar mensagem para a gente no horário que é melhor para elas. Mas às vezes no horário que é melhor para elas mandar, não é o melhor horário para a gente receber. Então por isso que é importante a pessoa utilizar o bloco de tempo para essa finalidade. É ter um horário específico para responder mensagens. Porque dessa forma a pessoa consegue ter muito mais foco, muito mais concentração no que ela tem para fazer, do que ficar respondendo mensagem e volta para a tarefa. Responder mensagem e volta para a tarefa. Me diga uma pessoa no mundo que consegue ter foco assim. Né? Me diga que eu quero parabenizar essa pessoa. Eu falo, você é incrível. Porque realmente, para as pessoas comuns do dia a dia, isso não é possível. E ela vai gastar muito mais tempo e muito mais energia para poder realizar as tarefas do dia a dia. E ela vai gastar muito mais tempo e muito mais energia para poder realizar aquela tarefa. Imagina a pessoa gastar 4 horas para realizar uma tarefa que ela gastaria 1 hora. Sem sombra de dúvida, mexer no celular pode ser realmente um motivo por isso. Bloco de tempo. Você pode utilizar ele também. Imagina que você faça relatório todos os dias. Tira um dia específico para você escrever todos os seus relatórios. Para você organizar os seus relatórios. Tá ok? O bloco de tempo ele pode estar alinhado com com um princípio chamado de o princípio do Pomodoro. Porque o Pomodoro ele é um princípio que o foco dele é você fica 25 minutos focado na tarefa que você precisa fazer. Quando o temporizador toca que os 25 minutos foram concluídos, você marca mais 5 minutos no temporizador. Só que esses 5 minutos você não vai focar na tarefa, você vai fazer outra coisa que você quiser. Como, por exemplo, você pode beber uma água, você pode caminhar, você pode conversar com as pessoas do seu ambiente. Então, assim, e você vai fazer esse processo de 25 minutos de foco, 5 minutos de intervalo, você vai fazer esse processo durante 4 ciclos. 4 ciclos de 25, sim. E no último ciclo, no quarto ciclo, você vai focar na tarefa durante 25 minutos e você, no final, vai se dar 15 minutos de intervalo daquela tarefa que você estava realizando. 15 minutos de intervalo. Ou seja, a proposta aqui é similar, sim, ao bloco de tempo. Só que a diferença aqui é que você tem tempo para você poder focar na tarefa e você tem tempo para você poder fazer o intervalo. E dentro desse bloco de foco na tarefa, você pode selecionar as tarefas que para você são tarefas que são similares e que podem ser feitas em bloco de tempo.
Você compreendeu? Inclusive, 25/5 é uma das formas de você realizar o Pomodoro. Mas você pode realizar o Pomodoro, por exemplo, da forma 50/10, que é a que eu utilizo, e da 75/15. A 50/10 é você ficar 50 minutos focado na tarefa que você precisa realizar, e os outros 10 minutos você foca no intervalo, certo? E o último ciclo, que é o ciclo que normalmente tem um intervalo maior, esse intervalo pode ser de 30 minutos. E na forma 75/15 de aplicar o Pomodoro, você fica 1 hora e 15 minutos focado na tarefa que você precisa fazer, e os outros 15 minutos você realmente se dá de intervalo. E lembrando, no último ciclo é recomendado que você se dê 45 minutos de intervalo, né, no quarto ciclo aí. São 4 ciclos, isso não muda em todas a forma, né, esse sistema aí do Pomodoro. Eu sugiro que você utilize o princípio do Pomodoro junto com o bloco de tempo. Por quê? Porque as duas tarefas eu vejo uma semelhança muito grande, onde você tem que focar, né? É o momento para você focar ali quando você está realizando uma tarefa. Então você colocando esse modelo de bloco de foco, só que ao mesmo tempo você tem um intervalo onde você pode aproveitar para beber uma água, para relaxar, para conversar com as pessoas. Isso é fundamental. E às vezes tem pessoas que esquecem desse detalhe. E dentro do Pomodoro, a pessoa pode utilizar o modelo do bloco de tempo. Ou seja, no exemplo da pessoa que eu disse que ela grava vídeos, por exemplo, ela pode tirar esses 50 minutos aí para poder estar realizando os vídeos dela. Se não der tempo, ela vai para o próximo bloco. Se não der tempo, ela vai para o próximo bloco. A mesma coisa para estudar. Todo dia a pessoa estuda um pouquinho. Tira um dia para você poder estudar. E é claro, no estudo, no sentido de conhecimento, às vezes a pessoa precisa repetir aquilo que ela leu inicialmente para ela poder aprofundar, tá certo? Então, no estudo, às vezes tem essa peculiaridade, certo? Mas estuda sempre a mesma disciplina em bloco. Então, por exemplo, tem pessoas, eu, por exemplo, faço isso. Eu tiro o meu final de semana para poder estudar algo que eu preciso estudar, tá certo? Eu tiro o bloco. Então, assim, por exemplo, eu faço faculdade, então eu tiro o sábado e domingo para poder fazer tudo que tem da faculdade. Então, todos os trabalhos que tem, todas as atividades que tem, se eu tenho que escrever um relatório, se eu tenho que estudar para uma disciplina, se eu tenho que ler alguma coisa, eu tiro o sábado e domingo para poder fazer isso, tá certo? Ao invés de todo dia estudar um pouquinho. Hoje eu faço um trabalho, amanhã eu faço outro. Não, eu tiro 2 dias para poder fazer isso. E eu fico por conta disso, tá certo? Já que eu vou entrar, por exemplo, no Google Docs para poder fazer um trabalho, eu já estou ali no Google Docs, eu vou e faço outro trabalho. Já que eu vou ter que entrar nos meus arquivos para poder pesquisar, procurar um slide que o professor passou ou procurar algum material, eu pego e eu já entro e procuro todos e leio o que tem que ler ali nos meus arquivos. Então, olha que interessante, olha que proposta que vai te economizar energia e vai te economizar tempo também. Quando, por exemplo, eu escrevi o livro Lado Produtivo, eu também utilizei o bloco de tempo, galera. Utilizei muito o bloco de tempo. E como é que eu fiz isso? Primeiro, eu escrevi o livro, porque tem pessoas que gostam de escrever e ao mesmo tempo em que elas escrevem, elas vão revisando. Eu não fiz isso. Primeiro eu escrevi o livro inteiro, fui escrevendo os capítulos, escrevendo. Depois que eu escrevi, aí sim eu fui revisando e eu fui melhorando. Mas o bloco de tempo, é isso que é interessante. Às vezes a pessoa escreve e ela quer ir revisando. Aí ela escreve a palavra amor, aí está escrito errado, ela corrige, aí ela... Entendeu? Então, eu utilizei para poder escrever o livro e funcionou muito bem. Né? Porque às vezes a gente quer revisar e ao invés de escrever, primeiro a gente escreve, depois a gente revisa. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora
aquilo que a gente fez, e isso é de fundamental importância. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu desejo que você tenha gostado. Coloque em prática aí o bloco de tempo e depois eu quero que você me conta se essa regra funcionou para você também, tá ok? E eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.